explicar desde já um pouquinho do que acontece aqui. Filipenses capítulo 4 é mais uma carta do apóstolo Paulo para a igreja, e ele faz menção aqui de algumas pessoas. Eu quero ler aqui um pouquinho, antes de nós começarmos no texto, eu quero falar um pouquinho aqui sobre os nomes, que ele cita esses nomes, né? Se encontra aí, no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Veja que a carta, ela é para a igreja, mas ela também aqui tem pessoas específicas, tem nomes aqui citados. Ele diz assim, Filipenses 4, versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A instrução dada é para que a pessoa venha ter uma mente fixada no Senhor. Ele está falando aqui, especificamente, rogo-vos, para que vocês tenham uma mente concordemente no Senhor. Que vocês tenham concordância, que vocês se alinhem no Senhor e que a mente de vocês estejam abertas para esse Deus. Amém? Ele continua dizendo: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Veja que aqui ele fala sobre mulheres, ele fala sobre homens, ele fala sobre cooperadores. Ele fala de um jeito que estudando você vai entender. Dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade de fé eclesiástica, também pode ter divergências de pensamento, pode ter inconstância na fé, e a orientação dele é para que eles se fortaleçam, para que eles venham permanecer com a mente fixada no Senhor, com a mente aberta para o Senhor. Então veja que ele aqui, ele reconhece que estas irmãs, ele reconhece que esses cooperadores trabalharam para o Evangelho, trabalharam para o crescimento. E essa pessoa que está recebendo a carta, essa igreja, essa comunidade, essas pessoas em específico que está recebendo a carta, são pessoas que trabalharam na seara de Deus, e que estavam ainda trabalhando na seara de Deus. Então veja que não eram pessoas isoladas do ministério, não eram pessoas que desconhecem o poder do Evangelho, eram pessoas conhecidas de Deus. Ele diz assim, o nome de vocês está enrolado no livro da vida, está escrito no livro da vida. Então ele está falando para pessoas salvas, pessoas crentes. E ele fala assim, é interessante o que ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos no Senhor. Amém, igreja? E essa mensagem aqui, ela é dita para irmãos na fé, os irmãos que estão em casa. Essa mensagem está sendo gravada, ela vai alcançar muitas pessoas, e o Senhor fala para essa pessoa, aonde essa mensagem for chegar, você tem ministério de Deus, talvez você tenha um ministério de Deus, ainda que não seja dentro da igreja, no templo, na obra, na sua casa, sua família já é um ministério de Deus, e você está trabalhando nesse ministério de Deus, e Deus fala para você que está trabalhando nesse ministério, e tem hora que você sente o peso, tem hora que você sente o jugo, tem hora que você sente a carga, e o Senhor fala assim, para você, onde essa mensagem chegar, para a igreja que está aqui reunida, o Senhor fala assim, alegrai-vos no Senhor. Todavia, alegrai-vos no Senhor. Amém, irmãos? Porque Paulo, assim como Jesus,
Assim como muitos profetas e muitos apóstolos, ele sabe que ninguém é super-homem, que ninguém é feito de um peito de aço. Ele sabe que todo mundo passa por situações, irmão, de esmorecimento. Todos nós passamos por oscilações, e nós vamos entrar nesse campo aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Só que as nossas oscilações tendem a refletir na nossa fé. Não é para acontecer isso. Os ventos, as intemperâncias da vida, não é para gerar esmorecimento na fé, mas tende isso a acontecer. Amém, igreja? E aí ele olha para a situação aonde a carta está sendo destinada, e ele fala assim, ó, alegrai-vos, fica firme aí, alegre-se no Senhor. Amém? Vamos continuar lendo? Espírito Santo, abre o seu coração, ele quer falar com você, quer falar com todos nós nessa noite. Versículo 6, eu tenho que frisar também aqui o finalzinho do versículo 5, antes de nós lermos o versículo 6, no finalzinho do versículo 5 ele diz assim, ó, perto está o Senhor, perto está o Senhor, amém? O Senhor está perto. Você recebe aí, irmão? Você está passando por um vento, por uma tribulação, por uma situação, o Senhor não está distante não, o Senhor está perto, em nome de Jesus. Ele tem ouvido as suas súplicas, Ele tem ouvido o seu clamor, e a misericórdia de Deus, ela tem se encontrado estendida sobre os homens, e os homens que buscam dessa misericórdia, os homens que buscam dessa justiça, eles a encontrarão, em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém? Então ele fala assim, ó, vocês estão passando por problemas, vocês estão enfrentando situações que todo mundo está sujeito a enfrentar, vocês recebem essa carta aí, e eu digo para vocês aqui nessa carta, se fortaleça, se alegre no Senhor, não fiquem ansiosos por coisa alguma, não fique, que seja conhecido diante de Deus, as tuas orações, as tuas súplicas em ações de graça. Amém? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vivenciando um cenário como esse, e por isso eu digo que essa carta, que essa palavra, ela é muito viva, ela é muito atual, escrita há milhares de anos, e ela continua atual. Quantas vezes aquele calafrio, quantas vezes somos tomados pelaquela preocupação, aquela ansiedade, aquela coisa que corrói e a cabeça pesa. Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ele já orienta a igreja, ele orienta estes servos e servas, esse grupo de diaconato, e ele está orientando, é o Espírito Santo orientando a gente hoje. Filho, não fique ansioso. A receita, olha aqui o remédio, não fique ansioso, ou seja, foi feito um diagnóstico aqui de ansiedade, de preocupação. Aí ele encontrou o Espírito Santo revelou que havia angústia, que havia preocupação, e aí o Senhor já dá para eles a receita, o remédio, fala para ele assim, ó, que sejam conhecidos diante de vocês, diante de Deus, as suas orações, as suas súplicas e ações de graça. Meu irmão, diante da angústia, diante do sofrimento, diante da preocupação, quando você vai para o quarto, quando você dobra o joelho no chão, e você se desabafa com Deus, e você se desabafa com o Espírito Santo, e você chama o nome de Jesus, é como se você estivesse tomando o remédio para curar as tuas feridas, para curar as tuas dores. Nós temos constantemente
nós temos sido guiados pelo Espírito Santo para pregar uma mensagem do reino aqui na igreja. E nós temos pregado a mensagem do reino. Nós temos vindo de discipulados, de ensinos, aonde nós temos que pregar a mensagem do reino. A mensagem do reino fala sobre arrepender-se. A mensagem do reino fala para se humilhar perante Deus. A mensagem do reino fala para se encurvar. A mensagem do reino fala para nós tirar esse peso das costas, este jugo, e entregar para Jesus. A mensagem do reino nos ensina a chamar, a clamar o nome de Jesus. A mensagem do reino nos ensina a batizar. A mensagem do reino nos ensina a perdoar, nos ensina a confessar o nosso pecado para o Senhor, pedir misericórdia, buscar o renovo, e por aí vai. Então tudo isso que é passado, irmão, é remédio para a tua alma, é pomada para as feridas do coração. Amém? E olha aqui mais um ensinamento, que já não foge aquilo que já foi plantado dentro do seu coração. Está ansioso, está preocupado, não adianta comer todas as unhas da mão, deixar tudo podadinho. Está ansioso, está preocupado, não adianta falar da tua preocupação para todo mundo que você encontrar no meio da rua. Passou no meio da rua, como é que você vai, João? Cara, ainda bem que você perguntou, não estou bem não. E aí a pessoa vai desabafar para Beltrano, fulano e cicrano de tal. Não adianta. Você pode desabafar com alguém? Sim, você pode desabafar com alguém, de preferência, um pastor, de preferência uma amiga, uma irmã de oração, até no meio da igreja. Em nome de Jesus, saiba escolher o irmão que você vai abrir o seu coração, a irmã que você vai abrir o seu coração, porque essa pessoa que você vai se abrir tem que estar disposta a tomar partido nessa batalha e pelejar junto com você na intercessão, em nome de Jesus. Não é sábio abrir a boca e contar da tua vida para todo mundo, não é sabedoria, irmão, em nome de Jesus, amém? Então voltando para o texto, a receita para todo lado dentro da Bíblia, para que nós venhamos vencer a angústia, para que nós venhamos vencer a ansiedade. Pastor, mas passou um vento de ansiedade. Meu irmão, não estamos falando que nós somos blindados, nós não estamos falando aqui, pregando para pessoas blindadas, que é um cofre feito de chumbo de aço, que nada entra. Alguma coisa pode passar, alguma coisa pode te tocar, e daqui a pouco você se vê angustiado. Mas há um Espírito Santo, há um poder de Deus, há um Consolador que desceu do céu, que foi derramado sobre a nossa vida, que está junto conosco para nos auxiliar no nosso dia a dia. E quando você está lá, Ele vai te lembrar. Lembra da palavra? Está ansioso, está angustiado? Vai suplicar ao Senhor que as tuas petições, olha o que diz o texto, que as tuas petições, que a tua oração, que a tua súplica seja conhecida diante de Deus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. E continuando o texto, ele fala assim, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando que existe uma situação, que existe um método que tem que ser tomado, e ele está falando sobre o desfecho dessa tomada de decisão. Existe uma situação de tristeza, de dor, de sofrimento. Existe uma situação de ansiedade. Existe uma fórmula, existe um remédio para você tomá-lo. Oração, súplicas ao Senhor. Faça a tua petição para Deus, assim como também seja agradecido a esse Senhor. Então abre o teu coração para Deus. Aí fala assim, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração. Amém? E eu fiz esse gesto aqui para o meu peito, guardará o vosso coração, mas na verdade não é essa bombinha, esse músculo não. Quando fala guardará o vosso coração, essa paz ela tomará conta da sua mente, dos seus pensamentos. Porque vamos ser francos, vamos ser inteligentes, a aflição, a angústia, o caos começa na mente. Começa nos pensamentos. E é sobre pensamento que eu quero falar aqui hoje, meu irmão. Por que o apóstolo Paulo entrou nesse campo aqui? Por que ele fala aqui no finalzinho, e a paz do Senhor vai guardar o seu coração? Você vai ter uma mente guardada quando você suplicar, quando você clamar. Porque dentro da igreja, no meio dos irmãos, esses irmãos que ele cita nomes aqui, essas irmãs, existia o sentimento, existia dores, existia uma oscilação no humor, na afetividade, e essas pessoas possivelmente estavam passando por cenários duvidosos na fé, duvidosos na casa, duvidosos na família. Ele diz o seguinte: irmãos, alegre no Senhor, irmãos, alegre no Senhor. Irmão, não deixe essa ansiedade tomar conta do seu coração, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Vai para o joelho, vai para a súplica, vai para a adoração, e o Senhor vai guardar todos vocês. Amém? O Senhor vai guardar a mente de vocês, a paz vai começar a reinar na mente, no coração de vocês, amém? E aí eu pergunto, igreja, nós estamos longe disso? Nós estamos longe desse texto? Nós estamos distantes desse texto? Não. Constantemente nós somos tomados por pensamentos. Constantemente nós somos afligidos por pensamentos. É aqui que começa a batalha, igreja. Anota aí, irmão. A guerra começa aqui. É aqui que vai ser definido tudo. Se no final das contas você vai estar prostrado, caído, ou se no final das contas você vai estar de pé jubiloso na presença do Senhor. É aqui que acontecem os conflitos mais árduos da sua vida. É na mente, é no pensamento. Está entendendo? Nós não estamos distante deles. Nós passamos por processos de ansiedade, nós passamos por preocupações, nós sentimos medo, e tudo isso que nós sentimos é fruto do que foi processado na mente. Amém? Se Paulo teve agora a oportunidade de escrever uma carta para mandar para aquele povo, para orientar aquele povo, é porque aquele povo em algum momento foram vítimas dos seus pensamentos, e os seus pensamentos gerou sentimentos, e estes sentimentos deixaram essas pessoas prostradas, ou desanimadas, ou menos ritmadas na caminhada com o Senhor. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo? Então o inimigo, sabendo disso, vai atacar o ser humano nos seus pensamentos. Amém? Tanto é que ele continua dizendo, e ele chega no ponto ápice da palavra. Para mim, um dos pontos ápice desse capítulo 4. Ele chega no versículo 8. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja o que ocupe os vossos pensamentos. Aleluias! Vou ler novamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, verdadeiro, que ocupe teu pensamento. Para aí. Tudo que é verdadeiro. Irmãos, o que tem de pessoas enfrentando situações na vida de conflito, de guerra, tribulação,
simplesmente por uma dedução que surgiu na mente. Escuta isso. A pessoa olhou um cenário, a pessoa olhou para uma situação, e ela interpreta aquela situação do jeito que lhe convém, do jeito que ela acha que é o mais coerente a ser interpretado, e ela cria deduções. Não é verdade o que ela está pensando, não quer dizer que o que ela está pensando é verdade, mas ela está pensando em tanta besteira, e essas besteiras estão ocupando a cabeça dessa pessoa. Eu já conversei com muitos homens que estavam dentro de um casamento turbulento, e homens doentes, com um ciúme doentio, olha só, e esse ciúme projetava na mente deste homem situações mentirosas, situações que o inimigo lançava dardos inflamados, pensamentos horríveis na mente deste homem, e este homem trabalhava o seu dia inteiro perturbado, imaginando ou pensando que a sua esposa estivesse a fazer algo terrível com ele. Traição, se aproveitando dele, tirando dele ou extraindo dele recursos, sendo enganado. Ela está tirando proveito de mim aqui, ali. Homens sadios, homens sóbrios, com o juízo em perfeito estado, as faculdades mentais 100%, mas homens vítimas de setas inflamadas do inimigo, tendo pensamentos influenciado por forças malignas, deduzindo mentiras e crendo nessas mentiras como se fosse verdade. Eu estou falando de homens que eu conversei, de homens que eu pude orientar, mas nós não podemos descartar também mulheres. Veja que Paulo, quando ele olha a situação dos irmãos, a qual ele agora está dando uma receita, dando remédio de cura para a ansiedade, para a angústia, ele está falando: olha, você vai ser curado dessa ansiedade, dessa angústia. Vai para a súplica, vai para a petição, vai para o clamor, vai para a oração, alegre-se no Senhor, você vai ser curado. É para esse povo que ele está falando: firma os pensamentos no que é verdadeiro, firma os pensamentos no que é verdadeiro, porque se você não cuidar dos teus pensamentos, em algum momento durante o seu dia, ele pode estar sendo alvo de setas inflamadas do inimigo, e alguma coisa começa a se infiltrar, e alguma coisa começa a crescer na mente da pessoa, e a pessoa começa a criar sentimentos, consequentemente, de pensamentos. Então eu acho lindo a palavra, irmãos, eu acho linda a palavra, porque antes de hoje a gente ter profissionais, eu vou entrar nessa área dos profissionais, eu vou te dar algumas teses, algumas linhas aqui, e antes de ter tudo isso, eu já tenho a Bíblia, na linha eclesiástica, na linha espiritual. Eu tenho um Deus que é psicólogo, um Deus que é psiquiatra, um Deus que é filósofo, um Deus que é rabi, um Jesus que é rabi, que é mestre, que é médico dos médicos, e tudo isso que os homens chegou, através da linha de estudo de lacaniana, de Freud e outros mais, o que os homens alcançaram através das teses e teorias criadas por grandes homens, estudantes do pensamento. Antes de tudo isso, Deus já chegou, já foi me passado, entendeu? Ensinamentos que me faz hoje vencer tribulações mentais, tormentas na cabeça, no íntimo, no interior, no coração. Está ouvindo? Você está comigo aqui em nome de Jesus? Então fala assim, ó: tudo que é verdadeiro, ocupe o teu pensamento. O que é verdadeiro?
Toma cuidado com alguns pensamentos, porque pode ter sido o dardo inflamado do maligno. Não deixa crescer, corta pela raiz, repreenda em nome de Jesus, manda embora. E diante do pensamento negativo, libera uma palavra profética e diga: a minha casa é de Jesus, a minha família é de Jesus, o meu esposo é de Jesus, a minha esposa é de Jesus, o meu lar eu abençoo em nome de Jesus. Coloca um louvor, vai louvar, vai agradecer, vai glorificar, porque nessa hora o inimigo se afasta. Agora, se eu deixar chegar, se eu deixar tomar conta, e vou deixando, meu irmão, aonde que isso vai chegar? Ele diz: tudo que é respeitável, ocupe os teus pensamentos. Aquilo que é respeitável, que é honroso, aquilo que o Senhor se agrada, ocupe teu pensamento. Ele continua dizendo: o que é amável, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o teu pensamento. Então você percebe comigo que a tua cabeça, que o teu pensamento não pode ser casa da mãe Joana. Sua cabeça, seu pensamento não pode ser casa da mãe Joana. Qualquer coisa entra, qualquer porcaria vai entrando e vai criando raiz, e vai habitando e vai morando. Quando nós estamos abertos para pensar qualquer coisa eu penso, então nós estamos abertos para sermos enganados pelo inimigo. O inimigo, ele vai aproveitar essa vulnerabilidade na mente, no pensamento, e ele vai começar a plantar, e uma hora a pessoa cai na dele, uma hora a pessoa é influenciada por ele, e ele vai nos levar para um estado de caos, mental, aonde os pensamentos já não conseguem mais serem ordenados, aonde a cabeça da pessoa está totalmente avoada, ele está perdido, sem rumo, sem direção. Essa é uma situação crítica. Qualquer coisa pode acontecer aí. Infelizmente, a gente não consegue ter acesso a todo mundo. É muito bom saber que as mensagens são gravadas, na esperança que temos de que as mensagens podem alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Mas nós também sabemos que o diabo não quer que as pessoas ouçam. Então a pessoa vai assistir um futebol às vezes, vai assistir um filme, mas não ouve uma mensagem. Mas em nome de Jesus vamos orar para que isso seja repreendido, para que as pessoas possam dar ouvido à voz do Espírito Santo, e quando tiver uma mensagem, a pessoa possa ouvir, possa parar para ouvir, porque ali pode estar a cura e a libertação daquela pessoa. Amém, meus amados? Em nome de Jesus Cristo. Amados, nessa linha do que eu estou falando, sobre cuidar da mente, cuidar do pensamento, que a sua mente não pode ser casa da mãe Joana, eu quero falar para você de uma linha que existe na psicologia. Escuta isso daqui que é muito interessante, e você é livre para fazer a sua pesquisa. Chega em casa, pega o que eu estou falando aqui e vai pesquisar, vai assuntar o que eu estou falando aqui, porque eu não vou falar mentira, eu vou falar a verdade. E eu quero mostrar para você um ponto de convergência entre o ensino, entre a instrução psicológica. Não sou profissional da área, posso falar com alguma propriedade pela misericórdia e graça do Senhor da palavra. O que eu vou falar, não estou dizendo que eu falo com a propriedade, é algo que eu estudei, que eu busquei, e os irmãos também em casa, busquem o que eu vou falar aqui agora. Está aí em artigos, em documentários, e você pode se informar. Existe um diagnóstico, um pensamento da linha psicológica que se converge com a espiritual. Não é só um, é em muitos casos. Para um profissional da área, um psiquiatra, um psicólogo da área, eles não podem fazer isso. Eles não podem misturar os dois mundos, não podem. É neutro, é um tratamento neutro. Mas eu posso pegar o que está lá, e eu posso mostrar a conjectura que a Bíblia mostra. Vou te dar um exemplo. Existe uma linha da psicologia
chamada TCC. Pesquisem lá, trabalhem lá, vamos buscar os documentos. TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Teoria Cognitiva Comportamental. Então é uma teoria que estudou a cognição da pessoa e chega às conclusões do comportamento da pessoa. Olha que interessante, olha que interessante. Essa linha, ela entende o seguinte, que o ser humano, numa fase de depressão, escuta aqui, porque talvez você já passou por uma situação dessa, ou tem uma pessoa na família, ou tem um conhecido, meu irmão, isso é o mal do século 21, é a doença do século 21. Hoje em dia, os maiores casos, a maior porcentagem de procura a um profissional está na psicologia, está nessa área psicológica. Está entendendo? Então vai vendo. Essa linha diz o seguinte, que existe uma situação, e você vai ver a convergência com a Bíblia, aonde tem um ponto de convergência, por isso que Deus é médico dos médicos mesmo. Existe uma situação, a situação gera pensamentos. Nós estamos falando sobre o quê? Pensamentos. A situação leva a pensamentos, os pensamentos levam às emoções, e por sua vez as emoções levam à conclusão final do estado que a pessoa se encontra. Ou seja, você pegou um cidadão numa fase depressiva, afundado, situação extrema, esse cidadão está pensando em tirar a própria vida. Para ele chegar naquele estado, antes teve uma trajetória, uma situação que levou a pensamentos, que levou a emoções, sentimentos, e consequentemente a pessoa chegou no estado que ela se encontra. Amém? Só que também, o mesmo estudo diz que tem horas que não precisa ter situação nenhuma. Tem hora que não precisa ter uma situação para ter pensamento. Simplesmente vai ter pensamentos fluindo. São chamados os pensamentos automáticos. Então olha só que interessante. Quando tem uma situação, você entende, tá, por conta disso, a pessoa ficou pensando, cabeça pesou, e aí por conta disso influenciou ali o sentimento, tristeza, angústia, ansiedade, e a pessoa está nesse estado. E quando não tem situação nenhuma? O estudo também, ele abre essa porta, ele diz que tem hora que simplesmente o que há são pensamentos. Pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. E automaticamente a pessoa começou agora a pensar, e a pessoa vai ter sintomas afetivos. Ela começou agora a pensar, ela vai ter sintomas afetivos, sintomas cognitivos e sintomas físicos. Entenda isso. A pessoa começou a pensar, ela vai ter sintomas afetivos. Vai ficar triste, vai ficar angustiado, vai ficar com medo, furto de pensamento. Vai ter sintomas cognitivos. A pessoa começou a pensar, sintomas cognitivos. Ela começou a pensar, e o pensamento agora está fluindo tanto, é um pensamento tão negativo, que vai começar a ter sintomas cognitivos. A pessoa vai perder a noção do espaço, a pessoa vai perder a noção do tempo, a pessoa vai perder memórias recentes. Já pegou aquela pessoa que está tão aérea, que ela acabou de fazer uma coisa, está se esquecendo. Ela está se esquecendo de coisas que ela fez recentemente, cognitivo. Ela não consegue se concentrar mais. Ela não está conseguindo se concentrar. O déficit de atenção é muito grande. Olha a situação, irmão. E por sua vez, a pessoa ela se depara com sintomas físicos, que é onde começa o estresse é tão grande, o cansaço é tão grande, começa até a ter dor no corpo. Você viu o que a mente é capaz de causar? Você viu o que a mente é capaz de causar? E eu falei aqui pegando a base da TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Sintomas acontecem por conta de um pensamento. E você vai ter sintomas afetivos, emoções, sintomas cognitivos, esquecendo, sem noção de tempo, distraindo, vai perdendo o apetite, vai perdendo a fome, vai tendo insônia. Olha onde que chega o pensamento. Amém? Qual que é o tratamento para essa pessoa?
Qual que é o tratamento? Os antidepressivos da vida. Antidepressivo, 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 e vai daqui, e vai dali. E aí, meu irmão, você vai para uma terapia. Meu irmão, nós podemos ir, irmão. É um médico que vai nos ajudar, como qualquer outro médico que vai cuidar do corpo. A mente também precisa ser cuidada, amém? Mas eu quero fazer você se conectar comigo aqui. Existe um Deus que te ama tanto, um Deus tão poderoso, que Ele não quer que chegue a essa situação. E Ele já está falando para a gente antes de chegar: cuida dos teus pensamentos, cuida da tua mente, cuida da tua cabeça. Assim como você cuida do seu corpo, você que faz uma caminhada, você que joga uma bolinha, você que anda de bicicleta, você que vai para uma academia pensando na sua saúde, em nome de Jesus, você que gosta de acordar cedo, tomar um café mais saudável, tomando uma coisa mais natural, está pensando na saúde física. Isso é legal, isso é muito bom, isso é proveitoso. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, amém? Só que o templo do Espírito Santo, ele continua até a tampa. A cabeça também é templo do Espírito Santo. É o corpo, é todo o organismo e a cabeça, amém? E aí ele fala: filho, cuida da tua cabeça, cuida dos teus pensamentos. Pensamento verdadeiro, deixa fluir. Pensamento louvável, justo, puro, amável. Se há algum louvor nesse pensamento, deixa crescer, deixa prosperar. Mas se o pensamento é podre, você nem sabe de onde que vem esse pensamento, repreende, repreenda, cuida da tua cabeça, em nome de Jesus. Está entendendo isso, meu irmão? Deus, Ele é especialista em cuidar de homens, tratar de homens. Nós temos aqui o tema para este ano, falar sobre: entra na arca tu e a tua casa, entra na arca tu e a tua família. Vamos lá para a arca. Pensa comigo aqui rapidamente, num pensamento inteligente. Homens dentro de uma arca, com suas respectivas mulheres, uma família pequena, homem e mulher dentro de uma arca. Tem muito homem, tem muita mulher que dá graças a Deus pelo serviço. Graças a Deus eu posso ir trabalhar, eu tenho o meu trabalho, eu vou para o serviço, para ver se eu tenho uma paz, para ver se eu fico mais, sabe assim, para me dar um sossego. Porque ela fala que o homem aperreia demais ela. Ela fala, o homem também. Graças a Deus que eu estou no serviço, vou trabalhar aqui, porque a mulher fica demais na cabeça do homem. Não é assim, né? Não existe daí? A gente até usa aqui algumas dinâmicas, né? Nos encontros de casais, os exemplos, né? Acontece isso, gente. O homem precisa de um momento de paz, um momento do homem. O homem precisa daquele cantinho dele, é o cantinho do guerreiro, chamado cantinho do guerreiro. A mulher precisa do momento dela, né? Se a gente pudesse direto patrocinar elas aí, direto, toma aqui, mulher, vai para o salão de beleza, se divirta, né? A gente fazia isso, porque é bom para elas e é bom para nós também, amém, irmãos? Estão comigo? É bênção para todo mundo. Mas não dá, irmãos, não dá para direto também patrocinar assim não, mas sempre que pode a gente tenta, a gente vai lá em nome de Jesus. Agora você vem aqui comigo, imagina esses homens dentro de um barco, né? Grande, mais 5 meses, 5 meses dentro de um barco, bicho para todo lado. Você olha para um lado é um bicho, daqui a pouco você olha para o outro lado é outro, olha para cima tem uns par, olha para baixo tem um monte. Aí você pensa em fugir para o lado, pensa em fugir para um quartinho onde não tem bicho. Quando você foge para o quarto, quem que está lá? A mulher. Quando a mulher tenta fugir do meio da bicharada, que ela corre para o quarto, o quartinho que foi feito para cada casal ficar, quem está lá dentro do quarto? O marido. Então não tinha para onde correr dentro da arca, irmão. Pensa num confinamento, 5 meses trancado, e o bicho aqui, ó, aquela água. Como que esse povo aguentou? Humanamente falando,
Eles aguentaram pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Nós sabemos sim, irmãos, que tem profissionais que trabalham que ficam meses aí no mar, pescadores em alto mar, por aí vai, sim, mas você pensar assim, é só homem pescando, é só homem trabalhando, agora dentro do mesmo barco, um monte de bicho, homem e mulher, só Jesus para dar graça, é só Jesus. Imagina a cabeça desse pessoal. Só que o Deus que inspira apóstolos a escrever essas cartas, falando, cuida da tua cabeça, esse mesmo Deus estava dentro da arca. Esse mesmo Deus estava tocando no íntimo deles, moldando eles, para que eles viessem ter cabeça, uma cabeça resiliente, um coração resiliente, e eles estavam dentro de uma arca, vivendo, eles estavam dentro de uma arca, compartilhando, se socializando, ternos, afetuados de amor e de misericórdia, dentro de uma arca, 5 meses, bicho para todo lado, os homens e as mulheres na bênção do Senhor, guardados pelo Senhor. Ou seja, isso me leva a entender que a orientação que Paulo está dando aqui para a igreja, cuida do pensamento, meu irmão, você consegue viver isso. Você consegue viver com pensamentos abençoados seus dias inteiros. E se os seus pensamentos forem bons, o seu dia vai ser bom. Seu dia vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas se os seus pensamentos forem maus, você vai ter um dia estragado. Está entendendo? Você tem a mercê, o favor desse Deus para te ajudar nessa empreitada. Pastor, mas pensamento é uma terra de ninguém. Pensamento é um lugar que não dá para controlar. Dá sim. Sabe o que ele diz no livro de Isaías? Capítulo 26. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em Deus. O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em Deus. Ou seja, você vai ter perfeita paz durante o seu dia, se o seu pensamento estiver firmado no Senhor. Mas pastor, não dá para firmar o pensamento em Deus. Dá sim. Se você não alimentar os teus olhos, se você não alimentar os teus ouvidos com coisa boa, então realmente não vai dar. Quem só fica ouvindo músicas de baixo escalão, quem só fica ouvindo fofoca de Beltrano, fulano e cicrano, com certeza não vai conseguir firmar os pensamentos em Deus. Filtra o que passa nos teus ouvidos, filtra o que entra nos teus olhos, e você vai conseguir firmar os teus pensamentos em Deus, e o Senhor vai garantir o teu dia um dia de paz. O Senhor vai fazer com que a paz adentre os seus pensamentos, e consequentemente, meu irmão, a paz reinará na tua casa em nome de Jesus, a paz reinará no teu relacionamento em nome de Jesus. Só que se eu não cuidar dessa cachola aqui, é como eu disse, vai virar a casa da mãe Joana, vai entrar qualquer coisa, e eu vou ter que estar correspondendo a qualquer tipo de sentimento, vou pensar qualquer coisa, vou sentir qualquer coisa, e vou corresponder a esses sentimentos, e aí quebra copo, avua prato, sai palavrão da boca, algazarra para todo lado, é uma farofa, é uma salada de desgraça. Coisa terrível, coisa feia. Amém, irmão? Amém? Aonde começa? Cuidando da cabeça. Quando a psicologia fala, começa numa situação, a TCC, começa numa situação, gera pensamento. O pensamento vai gerar sintomas afetivos, emoções, sintomas cognitivos, distúrbios, desatenções, e vai gerar ainda sintomas físicos. Quando fala isso, a Bíblia já tinha dito antes, a Bíblia já tinha falado antes, cuida dos teus pensamentos, cuida dos teus pensamentos, em nome do Senhor Jesus, amém? Você está comigo? Efésios 6 fala, coloca o capacete da salvação na tua cabeça, coloca o capacete da salvação na tua cabeça.
para vencer os dardos inflamados do maligno. O que é isso? Palavra, Bíblia. Se revestir da armadura de Deus, do capacete da salvação, é Bíblia. Amém? Só que para isso, irmão, nós temos que priorizar Deus no nosso dia a dia. Eu tenho vindo mais a esposa de uma conversa assim de Deus, que tem frutificado coisas muito boas para nossa casa, coisas boas para o nosso lar, coisas boas que eu digo, meu irmão, nessa questão de comunhão, essa questão de graça. Olha que interessante, nós conversando, lendo a Bíblia junto, orando junto, e a nega falando assim: amor, vamos trabalhar nessa parte da prioridade de Deus. Amém? Essa é de Deus. Priorizar Deus em tudo. Mas você não priorizava, pastor? A gente prioriza, mas às vezes a gente deixa passar algumas coisas batidas, né? Vamos deixando passando, todo mundo, irmão. Tem hora que você fala: eu amo a Deus, eu priorizo Deus, mas tem coisa que está passando. Não deixar passar uma agulha, não deixar passar um fio de cabelo. Priorizar Deus em tudo. Em tudo. O pastor trouxe aqui algo maravilhoso no discipulado que está tendo durante as sextas-feiras, em nome do Senhor Jesus Cristo, falando sobre os irmãos terem a capacidade de sentar na mesa. Senta na mesa com a família. Vamos comer um pão junto, vamos tomar um café junto. Para com essa correria do dia a dia, deixa que as coisas vão continuar lá. A bagunça amanhã vai ter de novo. Toma um café, senta junto. Prioriza isso é priorizar Deus. Priorizar a família é priorizar Deus. Toma um café junto, bate um papo junto, orem juntos sobre uma mesa, dá graças a Deus pelo pão de cada dia, em nome de Jesus. Se possível, junto para orar à noite, façam isso em nome de Jesus. Não é que tem problema orar sozinho, não tem problema nenhum. Quanto mais oração, é bom, mas se puderem fazer junto, façam junto. Se fortaleçam junto. Pastor, estou solteiro. Vai orando aí, vai buscando aí, e o Senhor vai te dar uma família, nessa visão, em nome de Jesus. Está entendendo, igreja? Mas se nós, como igreja, não cuidar dos nossos pensamentos, então nós vamos ser uma igreja sofredora. Nós vamos ser uma igreja que vai estar sofrendo por coisas que não era para estar sofrendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer tratar de toda angústia, o Senhor quer tratar de toda ansiedade, o Senhor quer tratar de toda preocupação, e Ele está dizendo aqui nessa noite: cuida dos teus pensamentos, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, em nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, nós vamos buscar essa presença de Deus, vamos pedir esse capacete de Deus sobre a nossa cabeça, em nome do Senhor Jesus. Vamos de todo o coração abrir nosso coração agora, rasgar, escancarar o nosso coração para Deus, esse Deus que conhece o teu pensamento, irmão. O Senhor conhece, o Senhor te sonda, o Senhor sabe do teu íntimo, o Senhor sabe das nossas inclinações, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 139, olha que lindo, que diz: Senhor, tu me sondas. Salmo 139, versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conhece, e sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe, olha só isso, de longe tu penetras nos meus pensamentos. Eita Deus, eu arrepiei aqui agora, irmão. Olha que o salmista Davi está dizendo: de longe, de muito longe, o Senhor penetra nos meus pensamentos. Deixa Deus penetrar nos teus pensamentos, na sua mente, em nome de Jesus. A sua mente não pode estar a serviço simplesmente de emoções, de eloquências. A sua mente tem que estar atuando de forma racional, consagrada para Deus. Eu quero fazer essa oração